E eu quero, mas como eu quero? Tem até uma música que diz assim, né? Eu quero e como eu quero. É porque a gente quer muito. Eu quero muito que você ouça o que vai ser dito hoje. Vamos orar primeiro, para que a graça de Deus, para que a compaixão, a misericórdia de Deus faça parte da nossa vida, né? Depois eu quero expor algumas coisas aqui, quero deixar algumas questões, mas vamos orar. Deus, eterno Pai Santo, justo, fiel, maravilhoso, poderoso, tremendo, formidável Senhor da glória. Glorificamos, exaltamos, cultuamos, bendizemos, adoramos o Senhor. E nos reunimos, nos juntamos aqui para prestar ao Senhor um culto de adoração em espírito e em verdade. Pedimos a Deus, ó Pai querido, que o Senhor fale conosco, porque nem cultuar o Senhor nós sabemos. Ajuda-nos, ó Pai, fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Dá-nos coragem para falar aquilo que precisa ser dito e dá-nos sabedoria para cerrarmos os nossos lábios e não irmos além daquilo que precisa ser dito. Derrama sobre nós a tua santa instrução. Fala conosco. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Fala conosco, Pai querido. Esta é a oração que eu faço. No nome do Cristo Jesus, nosso Salvador, único, suficiente, pessoal, universal e intransferível, Cristo Jesus. Amém. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês que já estão com a gente, né? Você não vai responder para mim esta pergunta, você vai responder para você mesmo. Ou para você mesma. Depende, né? Quem está ouvindo aí. Vamos supor. Vamos entrar no campo da suposição para que essa pergunta tenha lógica. Você tem um parente muito próximo, ou você mesmo tem uma enfermidade. E você sabe que existem enfermidades que não provocam dores, né? Então não importa o tipo, é uma enfermidade. E alguém diz para você que Jesus está na terra, num determinado lugar. E que este homem, Jesus, dizem que é Jesus, está curando pessoas, está pregando novamente. Você acreditaria, você iria lá para
que você ou esse seu parente fossem curados, você iria neste lugar para ouvir Jesus? É a pergunta que eu faço. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, queridos e queridas, vocês iriam lá? Para curar a pessoa ou para serem curados? Estou falando nos dias de hoje, no tempo de hoje. Responda para você. Hoje eu quero convidar você para juntos nós entendermos um pouco mais da Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia não é tão difícil da gente entender. Acontece que, por favor, não se ofenda, eu não quero ofender ninguém. Mas as pessoas gostam sempre que outros entendam, interpretem e tragam para eles o entendimento e a interpretação da Bíblia, né? Isso é o que aconteceu no mundo durante tanto tempo. Por isso que existem tantos entendimentos e interpretações completamente equivocadas da Bíblia. Porque outras pessoas sempre interpretaram, né? Você, eu, a gente sempre deixou na mão das outras pessoas. A gente sempre deixou na mão da novela interpretar para a gente a verdade da Bíblia, né? Quantas pessoas estão vendo esta bobagem aí, dessa Gênesis aí? Quantas pessoas estão lá comendo na frente da tela? Oh, não, é cristã novela. Que cristã? Se você acha que Gênesis é uma novela cristã, deixa eu chatear você, entristecer você um pouco. Você não sabe nada. Infelizmente, você quer que eu minta? Não sabe nada. Então, enganando, mais uma vez você está sendo enganado. Por causa disso que eu fiz a pergunta. Então vamos entender não é a minha, não é ele acha que só a interpretação dele que é correta. Não, muita gente pensa isso mesmo, que eu acho isso. Claro que não. É óbvio que não. Tem coisas que eu também não entendo. Tem coisas que eu também preciso buscar mestres para me ajudarem, porque eu também não sei. Eu também preciso de ajuda. Tem coisas que mestres me falam e eu não concordo. Digo, não, desculpa, mas eu não fechou. Ainda não fechou. Vou orar, vou buscar a graça de Deus para entender. Não é? Você sabe por que isso? Porque na minha vida, quantas coisas eu já ouvi. E isto a gente simplesmente não apaga da mente da gente. Tanto as verdades quanto as mentiras. É claro que por estarmos na carne, as mentiras se sobressaem muito mais do que as verdades. Mateus capítulo 5, versículo 39. Sim.
eu gostaria muito que você lesse comigo. Mas eu sei que tem pessoas que não podem ler, estão trabalhando, enfim, né? Por causa disso que eu leio e digo, olha, não pode ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Romanos 10, 17. Então eu vou ler, você ouve. Vou ler aqui em Mateus 5,39. É Jesus falando sobre um assunto: vingança, que muita gente chama de justiça. Não? Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eu vou pôr um ponto final aqui. É claro que a Bíblia não tem ponto aí. A Bíblia tem um ponto e vírgula. Está continuando o assunto, o contexto do assunto, mas eu vou pôr um ponto. Por quê? Porque eu quero falar daqui, depois eu vou falar o 40, o 41, 42, eu vou falar. Quero que você entenda isso. Porque tem muita gente que vive isso daqui de uma maneira diferente daquela que Jesus falou. Né? Por causa disso que eu gosto desta minha Bíblia, gosto muito dela, mas eu gosto demais. Porque a sua é diferente da minha? Não é. É que ela tem uns subtítulos, meus irmãos e irmãs, que no subtítulo ela já esclarece um monte de coisa. O subtítulo da minha Bíblia, né? Mateus 5, antes do versículo 38, está escrito assim: da vingança. Já esclarece. Você lê o subtítulo e fala: olha, Jesus aqui vai falar de vingança. Aí ele diz assim, ele começa a dizer assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E tem um monte de gente que usa essa passagem para dizer assim. Eu, por exemplo, conheci donos de igreja que usavam essa passagem errada. Algumas delas eu saí porque falei: não, eu não vou mais frequentar aqui. Não tem como. Porque eles estão pregando errado. Não é isso que Jesus está falando. E faziam um teatro para dizer que se você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, você está com seu filho na rua, eles falavam isso, ou deixavam para você entender isso. Você está com seu filho na rua, aí vem uma outra pessoa e quer tirar a roupa do seu filho. Seu filho, né, muitas vezes eu vejo, né, criança gosta de relógio, né? Você, um reloginho baratinho, tá? Apesar que relógio não tem esse negócio de barato, né? Relógio é relógio, é só marcar a hora, tá bom. Mas aí o sujeito quer levar o relógio. E então eles diziam: não, você tem que dar o relógio. Eu dizia: mas não é possível isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar incentivando o roubo, a agressão.
E na época eu tinha meu pai vivo, já bem de idade, minha mãe viva. Minha mãe, aliás, vai fazer 2 anos da morte dela, né? E eu pensava, mas como? Minha mãe anda para tudo quanto é lado aí, com aquela bolsinha dela aqui embaixo do braço, assim, ela pegava a bolsinha e punha assim. Quem olhava falava, olha, essa mulher deve estar cheia do dinheiro aí nessa bolsa, né? Porque ela segura, não tinha nada. Se o sujeito vai roubar a bolsa dela, não vai deixar, não tem nada dentro, deve ter o quê dentro da bolsa dela? 15, 20, 30 reais, não tem, ela não vai deixar. Não é isso que Jesus está falando. Mas ninguém me dava ouvidos, né? Aí eu falei, quer saber, eu não vou mais frequentar aqui. Porque eles não vão mudar o jeito deles. Eu não estou aqui para mudar o jeito deles. Eu entrei aqui para crescer na graça, no conhecimento. E se eles estão, eles porque foi mais de uma denominação. Não tem como eu crescer aqui. Aqui, o máximo que pode acontecer comigo é eu estacionar. Então eu não vou ficar. Então eu abandonei, acho que umas 3 denominações, mais ou menos. Não vou mais. Não venho mais. Mas por quê? Não dá para a gente caminhar junto. Não dá. Porque Jesus não falou isso. E quando a gente começa a ler isso aqui, não só, sabe, porque nós brasileiros, nós temos um negócio, né? O latino de uma maneira geral, mas mais o brasileiro. Se for para o Uruguai, por exemplo, não tem muito isso não. A Argentina não tem muito isso não. É mais o Brasil, o Paraguai também tem, mas não tem do jeito que a gente tem. É o emocional. Tudo aqui é emoção. Tudo. Tudo passa pela emoção. O ser humano não pode ser só emoção. Nós não somos emoção. O cristianismo, por exemplo, não pode ser vivido à base da emoção. Porque senão a gente vive um cristianismo errado. O cristianismo, Jacira, não é emoção. Cristianismo não é chorar na igreja. É o Espírito Santo que está me visitando. Bom, eu sinto muito que você pense assim, mas o Espírito Santo não visita. O Espírito Santo mora. Se o Espírito Santo está te visitando, algum problema você está muito sério. Espiritual, não emocional. Porque você está na graça. Quando você fala em visita, você está se reportando à lei. Mas nós estamos na graça. O Espírito Santo não visita ninguém. O Espírito Santo mora. Nós somos templo. Morada. Ai, pastor, estou sentindo um arrepio. Então você está com febre. Porque esse negócio de arrepio, isso aí é emoção. E a nossa crença não é fundamentada na emoção. A nossa crença é fundamentada em Cristo. Mas Cristo chorou, pastor. Sim, mas não pela emoção. Cristo chorou
por saber o que estava por vir, e os homens nem queriam saber. Cristo, quando olha para Jerusalém, fala: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele chora. Não porque ele, ai, coitadinho. Não. Ele chora porque tudo aquilo ia ser destruído por desobediência, porque Deus ia permitir, porque era um povo duro. Um povo de coração seco. E Deus permitia, por causa disso que ele chorou. Nós temos essa coisa de olhar para aquela pessoa, né? O mendigo. Ai, coitado. E vai embora. O que mudou a vida da pessoa? Você falou coitado, você não ajudou. Ou então você pegou R$10 e... ah, pronto. Você resolveu o seu problema. Porque emoção, grande parte da emoção, nada mais é do que egoísmo. Você resolveu o seu problema, você deu R$10 para o mendigo e você ficou tudo bem. Ah, não, a minha parte eu já fiz, né? Já fiz a minha parte. Resolveu o quê? Ele deixou de ser mendigo. Ele está com a vida arrumada. Você não fez a sua parte nenhuma. Você fez para você se sentir bem. Você se sentiu bem. Você chora porque você tem outros problemas na sua casa, na sua vida, no seu emocional, no seu psicológico. Não é porque o Espírito Santo de Deus está te visitando coisa nenhuma. Ou você chora por arrependimento, ou por não se arrepender, ou você chora porque você gostaria de ter agido de uma maneira e não agiu. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. É que o próprio clima dentro dessas igrejas, que a maioria são dessas denominações emocionais, o próprio clima criado ali, o ambiente criado ali, é para você chorar mesmo. Porque existem denominações hoje que parecem um teatro. Você já foi no teatro? É, a cortina, né? Tudo apagado. Segundos antes, minutos antes de começar o espetáculo, já vai criando o ambiente para o tipo de espetáculo que vai ser apresentado. Se for um espetáculo que você vai precisar rir, são músicas alegres que vão se colocar de fundo, são luzes coloridas. Se for um espetáculo que você vai ter que pensar, chorar, meditar, as músicas já são mais tristes, as luzes são mais reduzidas, são cores menos alegres. Tem igrejas que fazem isso, já começa com aquelas músicas, não sei o quê, para a pessoa se preparando a pessoa. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é emoção. Em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar um cristianismo fundamentado em emoção. Então, quando Jesus diz aqui, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se você parar a leitura aí, como eu parei, né, eu fiz a leitura até aqui.
você não vai entender o que Jesus falou, o que ele estava dizendo, porque ele está falando da vingança. E aqui, nosso Senhor, a partir do versículo 40, ele começa a explicar. Aliás, ele já começa a explicar aqui, quando ele diz assim: não resistais ao perverso. Primeiro que, infelizmente, as pessoas não sabem o que as palavras querem dizer, né? A maioria das pessoas. Eu não estou dizendo que você não saiba, mas a maioria das pessoas não sabem. Elas usam as palavras, elas usam. Não resistais ao perverso. Jesus está dizendo apenas numa questão de retaliação pessoal. Não está falando de agressão criminosa. Está falando de alguém que fala de você. Não está falando de alguém que está quase arrancando o seu braço junto com o relógio, o seu dedo junto com a aliança, com o anel, o seu pescoço junto com o cordão. Nós precisamos primeiro entender o que é a palavra perverso. Senão a gente vai ser um abobalhado pela rua, onde as pessoas fazem de você o que elas quiserem. Você trabalhou 30 dias, 31 no mês, recebeu o seu pagamento, pegou lá, vai indo para casa, chega um sujeito lá com uma caneta, encosta a caneta nas suas costas, fala: olha aqui, me dá a grana aí. Você, eu não vou resistir ao perverso, toma! Porque Deus vai suprir. Vai suprir como? Que você entendeu tudo errado? Não é isso que Jesus está falando. Porque senão, se eu estiver errado, então eu quero que você me explique. Um policial, seja militar, seja civil, seja federal, seja das Forças Armadas, como é que faz? Sujeito que é da Polícia Militar, por exemplo. Nós temos inúmeros irmãos e irmãs na Polícia Militar que são salvos em Cristo Jesus. Policiais competentes. Como é que faz? Ele é policial 24 horas por dia. Não é porque ele está sem farda, ele é policial. Polícia é polícia. Se ele estiver na praia, ele é polícia. Se ele estiver no banheiro, ele é polícia. Ele está no mercado, ele é polícia. Como é que faz? E o polícia não anda armado. Eu estou citando só. Porque tem gente, não. Então pensa nessa condição, porque Jesus não está falando aqui numa condição que não seja de agressão criminosa. Ou melhor, ele está falando numa condição que não é agressão criminosa. O perverso é aquele que não te agride criminosamente. O perverso não é aquele que vá cometer um ataque militar. O perverso é aquele que afronta apenas a dignidade de uma pessoa. É isso que Jesus está falando. Não resistais àquele que fala mal de você, que faz fuxico de você, que você passa na rua, sabe? Tem gente assim.
Tem gente que não sabe como magoar você e vai ficar arrumando um jeito. Este é o perverso, é desta pessoa que o Jesus está falando. Ele está falando das afrontas contra a dignidade pessoal. Não está falando que você não pode defender o seu salário, que você não possa defender a sua casa, a sua esposa, a sua filha. Você já pensou? Você está com a sua filha, o sujeito vem e quer bulinar a sua filha, o que você faz? Você vira o outro lado da sua filha para ele? Você acha que Jesus está falando isso para você? Jesus está falando dessas bobagens que a gente vê na internet. O sujeito falou de mim, agora eu vou processar. Isso, é isso que Jesus está falando. Ah, pastor, mas eu não estou... É isso que ele está colocando, ele está falando dos processos legais para se... Sabe, quantas vezes você vê, principalmente na internet, o sujeito vai falar que o jornalista, eu vou processar, aí ele ganha lá 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Não violou a liberdade dele. É isto que Jesus diz. Te feriu uma face, deu outra. Deixa ele falar. Não, mas a pessoa vai mover um processo para ganhar dinheiro. Mas o sujeito não roubou o dinheiro dele. Jesus não está falando das violações de direito de propriedade. Olha, o sujeito vai entrar na sua casa, peraí, opa, calma. Vai entrar aqui não. Aqui está a minha família. Aqui é o meu endereço como cidadão. Jesus está falando dos direitos pessoais. Está entendendo, Francisco? São os direitos pessoais. É disso que Jesus está nos dizendo para dar outra face. Não está falando do seu direito de propriedade, não está falando do seu direito de ir e vir, não está falando do seu direito de poder passar numa rua. Não é disso. Porque se você acha que Paulo, por exemplo, nunca se defendeu, passa pela tua cabeça que Paulo nunca... Então Paulo foi contra. Se o que eu estiver falando não for o que eu estiver falando, Paulo não cumpriu essa determinação de Jesus. Paulo se autodefendeu várias vezes. Mesmo sem usar violência. Como é que ele ia usar violência contra o Império Romano? Mas ele se autodefendeu. Quando ele estava... Eis que eu quero que você entenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sujeito falar de você, é problema dele. Fala. Falou aqui, pode falar daqui também. Agora não é o sujeito pegar você, te agredir fisicamente e você, tá bom, você já bateu aqui, então agora bate bastante aqui também. Não é isso! Este corpo que a gente tem é templo do Espírito Santo. Ninguém pode chegar aqui e enfiar uma faca. Ninguém pode chegar aqui e dar uma paulada. Você tem que se defender.
e defesa. E você vê que até a própria lei dos homens, eu sempre digo isso, né? De uma maneira geral, a lei dos homens é fundamentada na lei de Deus, de uma maneira geral. Às vezes, o homem que criou esta lei não entendia ou não entendeu a lei de Deus. Aí ele criou uma lei que, né, por causa disso que a gente vê aí, a gente mora num país que tem centenas de milhares de leis. E um país que tem muita lei é um país que falta lei, né? Mas é a proporção que você se defende. Legítima defesa, ninguém vai estar debaixo da proteção da legítima defesa, né? Quando se defendeu com 50 tiros. Oh, desproporcional. Não é? Você já ouviu isso? Desproporcional. Bandido estava com uma faca. Você se defendeu, deu 15 tiros nele. Vou diminuir. Bandido estava com uma faca. Você se defendeu, deu 5 tiros nele. Desproporcional. Qualquer advogadozinho que eu quero dizer, sem muita experiência, mostra que você foi desproporcional. É isso que Jesus está falando. Aí passou a ser vingança, deixou de ser legítima defesa. Jesus nunca impediu você de se autodefender com ou não violência, depende do momento. Paulo se defendeu sem violência. Ele estava prestes a ser açoitado, né? E Paulo chega no ouvido do centurião que ia descer o açoite nele. Ele fala assim: olha, eu sou cidadão romano. E era, ele não mentiu. Paulo tinha dupla nacionalidade. E quando ele diz: olha, eu sou cidadão romano. Opa, não podemos açoitar cidadão romano. Lá em Atos 16, 37 ao 39. Para que os direitos dele não fossem violados, ele se autodefendeu. Como é que ele ia usar de violência ali? Ele estava todo amarrado. Ele chama o açoitador e fala: olha, eu sou cidadão romano. Autodefesa. Então ele tinha que falar: olha, o açoitador, o verdugo, você vai bater que lado? Ah, eu vou dar aí 30 chicotadas nas suas costas. Ah, então vamos fazer o seguinte: você dá 30 nas minhas costas, depois você me vira de frente e dá mais 30 no meu peito, no meu tórax. Ele não faz isso. Ele se autodefende. Ó, o que você vai fazer? Eu sou cidadão romano. Tem outra passagem que mostra a autodefesa na Bíblia. Lucas 18:3. Aquela viúva insistindo lá na porta daquele juiz, persistindo e insistindo num pedido. Então, esta passagem, irmãos e irmãs, é muito usada, né, por essas pessoas que querem se passar de bonzinho. Porque dar a outra face não tem a ver com você se defender, se preservar. Ué, você está... Escuta aqui. Comigo já aconteceu isso. Muitos anos atrás, meu Deus, nem lembro direito quantos anos. Estava passando ali na Vila Teixeira, perto daquele posto Cascata ali, posto de gasolina.
Tinha um sujeito tentando, no meio do mato ali, que é perto da linha do trem, estuprar uma moça. Eu parei o carro, fui lá e enchi o cidadão de peteleco, Naquela época não tinha celular, nada disso. Peguei a moça, coloquei, chamei a polícia, né? Dei um toque, outras pessoas vieram, tal, chamamos a polícia. Aí então ia deixar a moça ser estuprada? Olha, ficar quieto, velho. Tem gente que não pensa, não raciocina. Autodefesa ou defender alguém. Estou vendo um sujeito com uma arma lá que vai matar o outro. Olha, o leite de pau, sento na cabeça dele. Estou defendendo a vida de alguém. Não está falando de situações que vão exigir na sua vida autodefesa. Jesus está falando de retaliação, de ofensa pessoal. Isso não. Porque o conceito de Jesus aqui é o seguinte: ele está mostrando um conceito contrário ao olho por olho, dente por dente. O conceito é olho por olho, dente por dente. Ele mostra o contrário. A nossa autodefesa não pode ser uma reação vingativa a uma ofensa. O sujeito chamou de, sei lá. Aí você vai se defender, mata o sujeito, arrebenta, quebra o cara inteiro. Peraí, isso não é autodefesa. E o que foi que ele fez? Ele me chamou de mané. E eu, cara, o que você fez com o sujeito aí, meu? Entendeu? O que Jesus está falando? Você está com seu filho, o cara passa, vai roubar seu filho, vai bulinar seu filho, você vai ficar quieto. Faça-me um favor, né? Você acha que Jesus está falando isso? Está no ônibus. O sujeito vem atrás de você, fica se esfregando em você. Você vai virar e falar, então esfrega a frente também. Vai! Você vai meter uma bolsada na cara, fazer o que for para se defender. É assim ou não é? É a sua honra. É a sua integridade física. É disso que Jesus está falando. Ora, não vamos ser bobo. Não, Jesus falou para eu dar a outra face. Mas qual a circunstância de dar a outra face? É isso que tem que ser entendido. Aí você está no ônibus, o sujeito passa perto de você e fala, mas você é feia, hein? Pronto, aí você pega, arranca uma faca, fura o cara, dá um tiro, joga ele pela porta. Falou que é feia, é problema dele, a ideia é dele que você é feia. Eu estou trazendo um contexto uma coisa bem simples para você entender. Jesus está falando aqui de ofensa pessoal. Não está falando de ofensa física ou atentado físico. A gente precisa, na verdade, buscar a sabedoria que vem lá do alto. Meu Deus, já estourou o tempo. Vamos estar lá em Tiago 3,17. Para a gente saber como responder nas situações que exijam a autodefesa e nas situações que nós temos que virar. Porque dar a outra face é virar o rosto. Está me xingando aqui? Está me xingando aqui? Que Deus fale com você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abra os seus olhos. Não é para você sair aí, sabe? É buscar sabedoria mesmo. É isso que o povo de Deus precisa. Buscar
a sabedoria. Senhor, te agradeço, Senhor, porque mais uma vez a gente pôde explicar a Bíblia, né? Muita gente não vai concordar, mas aí é de cada um, né? A gente faz aquilo que precisa ser feito, explicar, orientar. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos da mentira. Coloca-nos, Senhor, no caminho daqueles que buscam a sabedoria do alto. Fica conosco e coloca longe de nós todo tipo de mentira, todo tipo de mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.